é isso aí, estamos ao vivo. E hoje vamos estar com Augusto César. Ele que é escritor, psicanalista, arte educador, diretor de teatro, autor de textos que ganhou premiações em festivais. Vocês vão acompanhar uma lenda, uma pessoa que realmente entende de arte. Comigo hoje como host, a Bia Mendes. Deixa eu convidá-los. Vamos começar aqui já. Agora só aguardando. Vamos lá. Oi, Elton. Fala, Bia! Beleza? Elton, não sei se o seu microfone tá funcionando, porque eu estava assistindo a live e não estava ouvindo você. Agora eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? É porque chamou aqui. Ele tem um probleminha de delay quando a gente tá chamando alguém. Aí então faz sentido. dá um atraso. Deixa eu mandar a mensagem direto aqui pro Augusto. Eu vou sair um minutinho. Ele entrou, chegou. Aí eu ia mandar pelo zap. Deixa eu convidá-lo. Vamos lá, então. Vou tentar arrumar minha câmera que ela tá caindo um pouquinho. Hoje eu tava vendo um pouquinho do currículo dele recheado, hein, Bia? Você viu? Nossa, demais. Ainda mais eu tô super curiosa pra conversar com ele sobre o livro infantil que ele criou, né? Fiquei super curiosa sobre. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Elton. Seja bem-vindo, Augusto. Acho que sua câmera tá ao contrário. Tem um botãozinho de duas. Tem um botãozinho com setinha. Opa, é que aqui é extremamente tecnológico, viu? Seja muito bem-vindo ao RC Cast, Augusto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu estava vendo um pouquinho do seu currículo, é bem recheado assim com relação à parte literária e ao mesmo tempo também de outras áreas, né? Sim. Tem muita história aí, hein? Sim, a gente aquela coisa, a gente trabalha bastante, né? A gente sempre, no meu caso, você vai buscando trabalhos que complementam, que traz a interação, né? Eu também trabalho na área de psicanálise, pedagogia, educação, que é bem envolvido, né? E tudo isso vai formando a nossa base para a estrutura, né? E dentro da pentologia, porque o De um Pequeno Aprendiz, que é o livro que está aqui mostrando, é a primeira história. Olha, são mais 4 histórias. Essa aqui é a primeira que tem, né? O De um Pequeno Aprendiz. E aí eu tenho mais 4 histórias que complementam a pentalogia. E dentro dessas histórias vem toda essa característica do autor, né? De você ter uma ligação com a psicanálise, tem uma ligação com a educação muito forte, a filosofia também que faz muito parte da minha vida, né? Recentemente graduei em filosofia também, que veio trazer mais elementos para dentro da obra. Então é isso aí. Estou aberto aqui para a gente conversar, perguntas e estou empolgado. Estou com a camisa do personagem. Tá a caráter, hein? Tô sabendo um pouquinho do personagem. Tá lá aqui, ó, o Dum, né? Aqui o livro. E também que eu ganhei numa repórter da Record, na época, o bonequinho, de um pequeno aprendiz. Poxa. Bom, Augusto, eu vou voltar lá para o começo da sua história, para a gente chegar até o Dum. Ok. Então, da onde surgiu a ideia de começar a entrar nessa parte artística de escrita, né? Eu sempre pergunto se a família influenciou, né? Se você tinha alguém da família que levou você para essa área. Olha, meu pai, ele sempre foi um músico, né? Ele sempre gostou mais daqueles músicos raízes, de viola, né? De folia de reis, de festas juninas, então, mas eu nunca me identifiquei muito. O que eu fui me identificar foi com o teatro. Foi quando eu comecei a fazer teatro em São José do Rio Preto, né? E dentro desse processo de fazer teatro em Rio Preto, eu descobri uma capacidade de escrever, de gostar, porque eu sempre me encantei, porque eu falo assim, o papel do autor é muito rico.
Porque você elabora uma história, você constrói uma história e depois você vê aquela história criar vida com os personagens, as pessoas, né? Então, a minha entrada no sentido de escrever foi através do teatro, né? Foi a porta que me deu, sou de teatro, né? Fiz um projeto muito forte aqui na região, que talvez vocês tenham visto falar, que era o São Vicente Encena História, que a gente pegava as histórias de São Vicente, Martim Afonso, o Padre Anchieta, a Lenda de Pupiara, e saía apresentando os pontos turísticos. Foi de 2007, 2017, não, peraí, 2007 a 2012, né? Então, e outras histórias, programa de televisão também fazendo programa infantil. Então, a gente tem uma experiência nessa área artística, mas o meu pontapé inicial foi através do teatro. Foi o teatro que eu comecei a me despertar para escrever. E você escrevia histórias para o teatro que você participava ou você só participava atuando? Inicialmente foi só atuando, né? Porque eu entrei no teatro, aí comecei a fazer oficinas teatrais, aí dentro das oficinas, e São José do Rio Preto, que eu sou de São José do Rio Preto, né? É uma cidade que tem uma tradição muito rica de teatro, né? Tem o festival, tem mostra, tem o Festival Internacional de Teatro, e aí o que acontece? Nesses festivais internacionais vão muitas oficinas, então vai oficina de direção, vai oficina de dramaturgia, então foi ali que eu comecei a ter contato com a dramaturgia e comecei a ter essa percepção e essa vontade de escrever, que eu comecei a falar, nossa, gosto de atuar, mas no fim eu fui descobrir que eu gostava mais de escrever do que de atuar, né? Então aí foi que eu comecei a me direcionar, né? Estudar bastante livro, sou assim, obcecado pela leitura, não gosto de ficar só num assunto, por exemplo, sou da área de psicanálise, é evidente que eu tenho de estudar muito psicanálise, Freud, Jung e por aí vai. Só que eu gosto de variar, gosto de ver as mais amplas leituras. E isso alimenta você para você escrever. Aí você faz um curso, você aprende as técnicas, né? Porque primeiro que eu escrevia dramaturgia, eu não sabia escrever narrativa. Eu aprendi muito recentemente, tanto que o Doom, essa primeira versão, minha esposa, que é poetisa, um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la também, é ela que fez a adaptação para livro, né? Então eu não tinha esse conhecimento. Agora recente que eu aprendi, agora recente que eu digo uns foi na época da pandemia. Eu comecei a escrever narrativa também, né? Então eu comecei a lidar. Depois eu vou ter ali um trechinho de um texto chama A Moça que Veste Sol, que tem a ver com essas narrativas. Então foi assim, esses elementos, né? Estudando, buscando a formação que foi me dando esses elementos para escrever. E o Doom, surgiu da onde essa ideia? O Doom, ele nasceu de uma peça teatral, né? Como eu comecei a escrever textos teatrais, e eu escrevi primeiro um chamado Meu Presente de Aniversário, né? Que contava a história. Depois saiu esse Divertix, né? Que fala da mente aí, mas eu já tinha escrito o Meu Presente de Aniversário em 97, que falava da menina que ela ficava na cama, ela sonhava com os sentimentos dela, e nascia a felicidade, o sorriso e o amor. E do lado contra ela a tristeza. E tinha esse confronto. Foi a primeira peça infantil que eu escrevi, que chama Meu Presente de Aniversário, né? Então foi a partir do meu presente que eu comecei a atuar, montando espetáculos, apresentamos em vários lugares, né? Na região lá, SESC, prefeituras, secretarias, né? Como a gente sempre, nós fizemos. Eu falo, gente, que era um grupo que a gente montava, né? E aí foi quando, dentro dessas propostas, surgiu o Doom, que acabou se tornando o meu texto principal, né? Que é o texto que, da volta, eu tô aí com o Doom na parada. Muito legal. Eu tenho uma curiosidade sobre ele. O artista, ele é o Joel, que fez a arte? Ele é o ilustrador. É o ilustrador? Isso, ele é o ilustrador. Eu reconheci a arte dele. Eu reconheci a arte dele. Conheço esse artista. Olha só, bati o olho e falei, olha que maravilha, né? Não, isso que eu acho que é a arte, você conhecer a identidade do artista, né? Você bate o olho e fala, opa, essa obra aí é de alguém, né? E o que acontece, né? No teatro, o Doom, ele não nasceu esse personagem do livro, ele nasceu um duende, Doom, né? E eu queria um nome para dar um nome de impacto, Doom com boom, explosão, tanto que na capa do livro ele está fazendo magia, porque ele é um aprendiz. Vou resumir rapidamente a história para a gente entrar no universo. O Doom é um pequeno aprendiz, que é universal, existe milhões de pequenos aprendizes, né? O mais famoso atualmente é o Harry Potter, mas você tem aí o Pequeno Príncipe é um aprendiz, né? Pinóquio é um aprendiz, então a gente tem N pequenos aprendizes, né? Pequeno aprendiz é aquele que ele quer atropelar a fase dele
dele e ele acaba pagando por esse preço. O Doom é diferente. O Doom, ele é um duende que ele queria fazer magia antes do tempo e o espelho é aquele que fica fazendo reflexo e buscando os desejos dele e acaba ele mexendo no livro e nasce um rabinho nele. Ele entra em desespero. O mago chega e fala, agora você tem que ir para a floresta para você aprender a lição. O que acontece? Ele acaba, e nesse intervalo existe um monte de ações ali que fala da importância, tal ali, né, as mensagens, né, e na floresta ele vai encontrar 4 animais. Esses 4 animais, cada um tem uma característica que ele vai aprender com eles. O primeiro que encontra é a cobra, que é o conhecimento. Então tem tudo um reflexo lá do conhecimento, do preconceito, que às vezes você não conhece uma coisa, você tem preconceito sobre aquilo. Então ele vai aprender essa lição. A cobra faz uma comparação ao Pequeno Príncipe, como fala, já dizia o Pequeno Príncipe, já dizia a serpente ao Pequeno Príncipe. Pior que o veneno pior que o veneno da cobra é o veneno da alma. Ele não só destrói a carne, como tudo de bom que há no ser. Então, assim, as frases são nessa linha. Depois da cobra que ele prende a lição, ele encontra o macaco. O macaco é aquele ser que está inferior a ele no conhecimento. Então, apronta e joga ele contra o leão. Ele encontra o leão. O leão é todo poderoso, só que o leão tem um grande sonho, se tornar um poeta. E o que acontece? Só que eu imagino um leão poeta, né? Então, ao contrário do leão do Mágico de Oz, que é medroso, esse é extremamente corajoso, mas ele quer mostrar o quê? A sensibilidade dele. Então, o Doom vai lidar com essa situação também. Depois do leão, ele encontra uma ave que é toda feliz, que dança, que é alegre, e o macaco, por inveja, joga pedrinha na perna da ave e machuca a ave. E aí o Doom vai ter também uma lição com essa ave, né? Aí o macaco, todo feliz, comemorando, esquece, o leão chega nas costas dele e pega ele. E aí o que acontece? Quando o leão tá para acabar com ele, o Doom vem mais uma lição. Então, toda vez que o aprendiz ele aparece, acaba se tornando uma lição ali que ele vai passar, aprender e ensinar. Só que ele está fazendo tudo isso inconsciente, né? E ele fica triste, porque ele acha que ele não fez nada que o mestre mandou ele fazer. O mestre volta e fala, que é o mago do Link, é o mestre, e fala, parabéns, você alcançou. E ele fica totalmente espantado. Fala, mas o senhor falou que era tão difícil a minha lição. Ele falou, e é difícil. Julgar os outros é fácil, difícil é julgar a si mesmo. Você aprendeu a lição, que a lição de um mago é ajudar os outros a realizar o seu sonho. Quando ele fala isso, ele desperta e fala, então eu estou pronto para ser um mago. Ele falou, não, mago sempre você foi, o que faltava era você saber. Agora vamos fazer esse teu rabinho sumir? Aí ele olha para o rabinho e fala, mestre, eu posso ficar com o meu rabinho? Aí o mestre falou, tudo bem, afinal de contas o seu rabinho é parecido com o meu, e mostra o dele. Quer dizer que todo professor um dia foi aluno, né? Então, assim, é um livro que ele vai do começo ao fim com uma lição, né? Mostrar a questão de você valorizar o aprendizagem, que a magia não está no efeito, porque aquilo que a gente vê de luzes, raios, aquilo tudo é efeito. A magia é a sua empatia pelo outro, é a sua capacidade de olhar para o outro e ver as necessidades do outro, né? Então, o Doom, principalmente essa primeira história, ela vai em cima desse processo. Aí depois nas outras histórias vai entrar no reino dos magos, aí tem o mago do tempo, tem o mago do sonho, aí vai começar a ter, só para você ter uma ideia, tem mais 70 personagens depois que entra, porque aí vai explodir o universo dele, né? A Vila dos Sábios, né? A Assembleia das Árvores, que as árvores discutem a questão da desmatamento da Amazônia. Aí vai ter todos os magos nasceram no coração da Amazônia e todos os aprendizes nasceram na Mata Atlântica. Inclusive o Doom. O Doom nasceu do cambuci, da flor do cambuci, né? Que a gente... Porque o que acontece? O Doom da peça de teatro não é o mesmo Doom que nós elaboramos para o livro. Então, para o livro, nós criamos essa história que ele nasceu do Cambuci aqui na Mata Atlântica, que é um personagem santista aqui da Baixada, né? Então, ele nasceu aqui na Baixada. Então, foi assim, foi essa estrutura para o livro. E aí nasceu. Se eu olhar na cabecinha dele, é o fruto do Cambuci, que está aqui, ó. Caramba! Quantos detalhes, né? Você vê? Aí que entrou o Joel. Tá? Nessa construção nova, né, aí o Joel entrou, né? Uma adaptação, porque a Maria Luísa, que é a minha esposa, ela fez a parte do figurino, elaborou, criou os personagens, que ela gosta dessas coisas, né? E aí o Joel deu esse toque criando o personagem do livro, né? Criando essa roupagem nova do personagem, né? Eu perguntei, porque na hora que eu bati o olho, eu já falei, essa arte que não me é estranha. E a arte dele ele é incrível mesmo, né? Ele tem uma pegada muito expressiva, com poucos traços, né? Então
Você nem deixou eu mentir, porque eu ia falar que fui eu, né? Mas aí a hora você descobre assim de cara, né? Que legal. E eu achei muito legal a ideia, a composição também, Hum, a arte, né? Mas daí eu vou fazer a minha pergunta daqui a pouco, vou deixar a Bia fazer a certo. dela. Eu ia te A Bia. perguntar Hum, pelo o que você estava falando mesmo. Você falou que o Doom do livro é diferente do de teatro. E quais são as sim. principais diferenças deles dois? A diferença é que o do teatro, quando ele foi feito um duende sem compromisso de nascer num universo, né? Então eu fui lá, escrevi a peça teatral, né? E tinha o duende, tinha os personagens, tinha a cobra, tinha o macaco, tinha o leão, todos eles estavam ali. Só que não tinha um compromisso com o foco que nós criamos, que ele nasceu da flor do cambuci, que Entendi. ele veio da Mata Atlântica, porque depois as outras 4 histórias que foram criadas começaram a fazer associações com a Mata Atlântica, com a Amazônia. Tem aquele Fresh Bar, né, aquele escultor que morou na Bahia, que era polonês, né, que ele fazia escultura com tronco de árvores queimada. Ele acabou virando um mago nosso também, né? Aí começou a entrar outros magos. Mais pro meio da história, eu pego o personagem Charles Dickens com a questão do tempo, né, lá nos períodos da tempo passado, tempo presente, tempo futuro. Pego também referência ao Freud, da psicanálise, né? Então aí começam a entrar outros elementos na história. Então, para essa nova concepção, a peça de teatro ela não tinha esses elementos, porque também não tinha essas propostas, né? Então a diferença do livro é isso, que o livro ele acabou virando por um foco. Que o personagem nasceu em tal lugar, você tem de criar todo o enredo em volta, né, toda a estrutura, para não ter uma contradição, né? Então, por isso é que tem essa alteração. A peça, apesar assim, se você ler a peça, você vai falar é a mesma coisa, que não muda, a essência toda tá ali, né? Mas no livro você já tem uns detalhes mais focal, vamos dizer, né? Até porque para ter gancho com as outras histórias que foram criadas, porque senão ficaria uma história totalmente alienada. Sim. Ariane, a Ariane aqui nas perguntas no chat falou, o livro se aprofunda mais nos personagens? Sim, uma ótima pergunta. O que acontece? Todos os personagens ali têm uma missão, né? É que eu te falo, tá chegando as outras histórias, vai contar. Eles são mágicos. Nenhum deles não é um leão normal, não é um macaco normal, não é. Todos eles ali, eles têm um poder, né? E tem a ver com os magos, porque existiu que no início, é que eu não posso contar muito, porque são as histórias que vêm para o futuro, né? Do livro. Mas o que aconteceu? O universo deles teve de ser afastado da Amazônia. Devido ao mal, né? Porque sempre o mal tá na história, né? Então tem um mago que é o mago das cinzas mesmo, né? E ele não é o mago cinza que é do Senhor dos Anéis, não, é o mago das cinzas, né? E acaba sendo o mago cinza, né? E ele acaba confrontando com o universo do bem, né? E aí, obrigatoriamente, o mundo dos magos tem que sair do coração da Amazônia para o espaço mágico. É onde eles vão ficar até o retorno, porque são as histórias que tem para frente, os nomes eu posso falar. Chama assim, a segunda, que vai mostrar o universo dos personagens. Doom, o Pequeno Aprendiz, e a Doom Pequeno Aprendiz. Opa, agora eu viajei, pera um minutinho. Doom Pequeno Aprendiz e a Biblioárvore, o Espelho Mágico. Essa é a história que vai ter a Biblioárvore, que é uma biblioteca árvore, né? E ali vai ter todo o universo dele, que ele faz uma arte, aí ele vai ter de ir pela floresta para achar essa biblioteca, né? E nesse confronto ele vai encontrar com um monte de personagens, né? Aí tem totens dos macacos, tem enigmas, tem mitos, né? Aí você começa um universo bem grande, né? Aí depois tem Doom Pequeno Aprendiz e a Assembleia dos Magos, o Nascimento, que aí vai contar a história de cada personagem, quem é o leão, quem é a ave, quem é o macaco e por que eles estão naquela função e quem é o Doom também, né, revelado nessa história. Aí depois tem a quarta história que já começa o confronto com o mal, que chama Doom, o Pequeno Aprendiz e a Floresta Mágica, e a Floresta Mágica, o Magos da Cinza. Então essa. E a última que é a Doom, Pequeno Aprendiz e a Floresta o retorno da floresta. Peraí. Doom, o Pequeno Aprendiz. E o retorno da magia à floresta amazônica, que é a floresta deles, né? São as 5 histórias que complementam.
E aí vai, nessas histórias, principalmente na segunda que eu falei da Assembleia e o Nascimento, vai focar em cada personagem e qual é a função desses personagens. Caramba, Ah, que legal, né? Quer dizer, desses personagens centrais, os 7 primeiros. Mas fora isso, você tem o que eu falei, um universo de 70 personagens. Você tem todos os magos, magos Mago Lua, Mago Sol, Mago Tempo, Mago. Aí vai criando uma característica de mago. Aí, também Vários. aí tem gnomos, aí tem fadas, aí tem árvores falantes, magos gênios. Aí começa a ter um universo assim, ampliado, né? E é o que Dos você personagens. falou, é uma aprofundação em cada personagem. Cada um tem uma personalidade, um porquê. Porque tá na história, né? O rei mesmo, por exemplo, o leão é maravilhoso, porque ele é o único personagem principal que morre no meio da história. E aí a morte dele tem muito a ver com a caverna do Platão, Uhum. que é a caverna da ignorância, né? Então tem todo esse e é muito interessante as falas dele na despedida do aprendiz é maravilhoso. E o único que pode entrar e sair da caverna da ignorância, sabe quem é? O aprendiz. A olha, única coisa que tira da ignorância é o aprendizado. Então, assim, todas as histórias, a obra Dum, ele tudo tem uma simbologia, tudo tem um significado, nada é vazio ali na história, entendeu? Nada é gratuito. Então é uma história e que eu tenho assim, eu não tenho pequenas prevenções não. Eu falo que o Dum ele tem de buscar um top de um Harry Potter da vida, sabe? Porque ele tem as mesmas estruturas, é claro, guardando as proporções, né? Não gosto de comparar com obra das outras pessoas, né? Mas não é uma obra para ficar só num lugar, é uma obra para ganhar o mundo inteiro. E essa é a minha intenção. Com certeza, vai atingir sim. Opa, e quem vamos são lá. as suas influências para criar o Doom? Seria o Harry Potter mesmo? A ideia? Não, o Harry Potter, pelo contrário, né? Eu até evitava assistir o Harry Potter, porque quando eu vi o filme do primeiro Harry Potter, eu li agora, acho que 1 ou 2 livros do Harry Potter, mas depois de eu ter escrito todas as histórias, pela semelhança, né? Porque como o Harry Potter também tem essa questão de pequeno aprendiz, só que o Doom, ele é mais colorido, vamos dizer. Ele é um personagem mais de atrapalhar o espelho. Vocês não têm ideia como o espelho é atrapalhado. E vai seguir. O espelho é um palhaço, né? E ele segue o Doom e tem toda uma história. Depois tem a pedra que fala também, tem o chão mágico, né? Então, assim, o Doom ele tem uma proposta mais fantástica, mais colorida do que o Harry Potter. O Harry Potter ele é meio obscuro, né? Ele tem, assim, mensagens fantásticas, mas ele tem uma pegada mais na depressão do autor, né? E no caso do Doom, o contrário. Eu procurei que o Doom ele fosse mais feliz, mais uma proposta mais feliz. Claro que tem momento de tristeza, como tudo também, né? Mas o que prevalece é a brincadeira, o que prevalece é a diversão, né? A inocência do Doom, que ele é um doente totalmente menino mesmo, assim, né? Então é bem por aí a Que pegada. até o aprendizado, né? Porque foi como você falou, várias lições de aprendizado durante a história, né? Dos Sim, personagens. sim, sim. Não, e aquela coisa, né, de você preocupar com a mensagem, né? Porque eu acho assim que todos nós somos aquilo que nós temos a nossa capacidade de ser. Eu fui uma pessoa que eu sempre pensei, né? Eu falo, porque só para você ter, eu tenho com a minha esposa, eu tenho 28 anos juntos de trabalho, né? E de vida. Então a gente sempre com isso com o sonho. Como você construiu o sonho. E a vida já é tão difícil, por que você passar dificuldade, você trazer. Não, você tem que trazer sonhos, você tem que trazer amor, você tem que trazer. Então, é nesse sentido que foi construída a nossa obra, né? Não só o Doom. Só para você ter uma ideia, só eu tenho 30 textos. Ela tem não sei quantos. Eu tenho mais textos com personagens muito próximos do Doom também, né? Então, a gente tem uma obra bem extensa, né, nesse sentido, né? Tá por aí, aguardando o momento de surgir. A Grazi, ela está perguntando, Hum. então o legal é ler o livro primeiro e depois assistir a peça? Olha, a peça não tem, né, no momento, né? Ela já foi montada em outros momentos, eu tenho intenção de futuramente voltar a montar ela, mas o livro é o que, como diz, até interessante que foi pensando nessa questão dessa forma finita que a peça é, porque você monta uma peça, ela fica um tempinho, depois ela acaba, né? O Sim. livro, ele fica. Então, hoje é o livro, né? E futuramente a peça, é o filme, é a série, né? É o que a gente está buscando aí
para eternizar essa obra, né? Com certeza. E também tem. A Ariane fez algumas perguntas aqui, eu tô até pensando em qual delas eu pergunto. Mas acho que eu vou perguntar aqui. Deixa eu ver. Quais foram as dificuldades da criação nessa área? Da criação do seu livro? Qual foi a maior dificuldade? Olha, a dificuldade toda é, primeiro, né, você ter uma questão do recurso, né, porque para você fazer um livro como foi feito esse livro, ele é um livro artístico, né, ele tem uma riqueza, ele é todo colorido, se você ver, ele é todo ilustrado, né, a história acompanha tanto da escrita quanto a questão de imagem dos personagens, e é o livro inteiro assim. Então, um livro desse é muito caro para ser produzido, né? E imagina os profissionais que também você utilizou, profissional de gramação, na questão de correção de texto, na questão... Então, são muitos profissionais envolvidos para que você consiga fazer um livro com essa qualidade. Então, é dificultoso, né? Então, a questão da produção é muito... Tanto é que eu lancei esse livro em 2021 e estou aí na batalha para fazer, foram 1.000 e poucos livros, né? Já saiu só na região aqui, esses livros ficaram, né? Então tem muito pouco livro fora Tudo bem que a gente fala da região, né? Mas você vende aqui, a pessoa vai para lá, vai para cá, mas foram 1.000 e poucos. Mas hoje é muito caro para reproduzir novamente esse livro e eu estou buscando apoios novamente para repor ele e imagina, e montar os outros. Então você tem ideia, são 5, eu estou no primeiro ainda, né? Então, não é fácil. A produção é a coisa mais difícil. Estou buscando parceiros para começar a fazer essa estrutura novamente. Existe uma mensagem oculta dentro do Doom, assim, que você quis colocar de acordo com a ideia que foi gerada, né, da história? Eu acho assim, talvez não seja o termo oculto, talvez subjetivo, né? Eu acho que toda obra que você trata com sonhos, com campos abstratos, com falas filosóficas, com falas psicológicas, elas trazem assim, de mostrar ao primeiro momento uma coisa, mas por trás daquilo tem outra. Vamos dar um exemplo, o rabinho do Doom. Quando fez a explosão e nasce o rabo nele, fica assim, o que você está vendo ali? Uma coisa ruim. Algo que não tem um rabo e nasce um rabo naquilo, você se torna, né? Então, visivelmente ali, estava mostrando uma coisa ruim. Mas subjetivamente, aí, ó, o oculto, vamos dizer aí, para falar com a linguagem que você está usando, era que não era uma coisa ruim, era a essência dele que estava ali. Então, o passar da experiência que ele teve na floresta fez ele rever, ele pensar sobre a questão, tanto que quando o mago fala, vamos fazer o seu rabinho desaparecer, ele pega, não, eu quero ficar com o meu rabinho. Então, a mudança de comportamento de visão sobre o rabinho dele, posso dizer que é o elemento oculto que estava ali. Porque ele, inicialmente, por que ele foi? Olha só, por que ele foi para a floresta? Porque ele queria se livrar do rabinho. E aí ele faz tudo aquilo e no final ele quer continuar com o rabinho. Então, um exemplo aí está um subjetivo ou mais próximo de uma coisa oculta, né? Que era a essência dele. O rabinho dele era a essência dele. Né? Um dos elementos que está ali. Eu fico pensando agora, eu preciso ler esse livro, gente, porque senão eu vou ficar pensando nisso. E eu tenho poucos para venda que está acabando. Então Depois, reserve o meu, porque eu vou querer. Augusto, deixa eu te perguntar, a sua formação na psicanálise, como que ela ajudou na construção dos personagens, assim, e da história em si? Olha, o Doom eu criei antes da psicanálise, tá? Caramba! Então eu acho que, aproveitando uma fala do próprio Doom, do mago, não é nem do Doom, o psicanalista já existia antes de eu saber. Né? Sim. Então essa questão da psicanálise, é claro, assim, eu sou também diretor de teatro, né? Uhum. E eu sempre gostei no teatro, eu falo assim, se para mim o ator devia apresentar nu, porque eu nunca gostei de figurino, nunca gostei de cenário, objeto de cena, essas coisas, nunca foi meu favor, que eu sempre fui vidrado na interpretação, né? E de uma certa forma, ser vidrado em interpretação, querendo ou não, é um vício de terapeuta, mas você está estudando o comportamento da pessoa do que o artístico, né? Então, eu sempre fui um diretor de interpretação, eu não gosto de assistir uma peça de teatro que os atores estão... Claro,
guarda as proporções. Se eu for assistir uma peça amadora, onde os atores estão começando essas coisas, eu vou ter um olhar para aquilo lá. Mas se eu for assistir um espetáculo de profissional e ver uma má interpretação, nossa, para mim matou. Pode estar com o cenário mais lindo do mundo, a coisa mais maravilhosa, os efeitos milhões, para mim perdeu. Você está entendendo? Então, o que eu gosto é a interpretação do ator. Então, devido a isso, eu acho que já era uma característica que eu tinha. Que aí, o que aconteceu? Quando eu fiz a psicanálise, né, que eu fiz o curso, eu me formei, aí eu comecei a ter conhecimento dos elementos. Então, eu fazia aquilo, mas não tinha conhecimento. É o Dum. Ele vivia lá a experiência, mas ele não tinha... Aí o Magro falou, aquilo que você fez é a ação do Magro. Aquela outra coisa que você fez. Então, a psicanálise, ela começou a pontuar para mim o que era aquilo que eu fazia, né? Até um exemplo. Por exemplo, eu dei muita aula em projetos sociais. E o que acontece? Tem um problema sério em projetos sociais. As pessoas não passam por triagem. O que é triagem? Saber qual é o comportamento psicológico, quais as situações psicológicas que aquela pessoa tem. Então a pessoa começa a fazer um curso de dança, principalmente de teatro, e às vezes psicologicamente ela precisa ter um acompanhamento. Então eu comecei a perceber isso quando a minha formação de psicanalista, quando eu fui lidar, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu estava montando em São Vicente, numa oficina com a prefeitura de lá, um espetáculo Alto da Barca do Inferno, no Gil Vicente. Não sei se vocês já viram Eu já falar, ouvi que é um clássico da falar. literatura. E aí tem o diabo, né? Tem o demônio, tem o diabo. E um ator que começou a fazer, ele tomava remédios fortes para a cabeça, né? Um problema sério psiquiátrico que ele tinha. E ele começou a confundir ele com o personagem. Então ele chegou e parou de tomar banho, ele parou de tomar remédio, ele chegava lá ao ensaio, ele ficava falando dos personagens para todo mundo e toda hora, quer dizer, porque acaba o ensaio e as pessoas querem falar de outras coisas, né? E ele ficava lá em cima as pessoas, e os atores chegaram em mim e falaram, professor, tá complicado, porque além dele estar cheirando muito mal, ele não para de falar que ele é o diabo. Aí eu chamei ele num canto, chamei e falei, olha, o que está acontecendo com você? Você está parando de tomar teu remédio? Aí você já não foi, aí não é o diretor de teatro, é o psicanalista, né? Aí eu peguei e falei para ele, você está parando de tomar, você parou de tomar seu remédio? Outra coisa, você não é o diabo. Você está fazendo o personagem que é o diabo. E mais, quando acaba o ensaio, as pessoas querem falar de outra coisa, e não é de ensaio que as pessoas querem falar. Então eu vou fazer um negócio. Eu vou tirar o personagem de você agora um tempo, você vai pensar, refletir, e depois lá pra frente eu te dou o personagem novamente. Mas no momento agora eu vou pedir pra você sair um pouquinho do personagem. O que aconteceu? Ele voltou a tomar o remédio dele, ele voltou a tomar banho, e aí a coisa abaixou a poeira. Isso não é um processo, um diretor de teatro talvez não tenha essa noção. Sim. Então, o fato de eu ter a formação de psicanálise, eu consegui fazer esse processo com ele. Então, às vezes, nos projetos sociais falta esse acompanhamento, né? Então, é nesse ponto que eu acho que a psicanálise me ajudou nesse ponto aí, né? Com personagens. Caramba. É o Heath Ledger, né, que não conseguia sair do personagem. Aconteceu isso também, né? Que aí a pessoa começa a confundir, né, o personagem, aí começa a identificar com coisas que a pessoa tem dentro dela lá, que identifica, que nem prostituta. Porque eu sou arte educador, dou aula dentro de escola, de teatro, mas não monto peça pesada com alunos de escola. Você não vai montar uma menina, você não sabe como que é a casa dela, a vida dela, vai fazer uma prostituta. Você não sabe qual é a estrutura psicológica dela para ela fazer aquele personagem, né? Então, tem personagem que tem... Porque todo personagem traz um histórico, ele traz uma questão. Então, não é simplesmente fazer a prostituta. Então, de repente, se a pessoa tem algum conflito ali, pode alterar alguma situação e fazer... Então, é muito sério isso quando se trata de arte e educação, né? Não falo peça de teatro, uma atriz vai para fazer um personagem, é outra conversa. Mas para dentro de um projeto social, para dentro de um projeto de escola, você tem de ter essa responsabilidade, porque senão você pode estar fazendo mais mal do que bem, né? Sim. Não sei se estou guiando o assunto, Não, né? não é isso mesmo. Não, achei super interessante, super a ver. É legal porque são curiosidades da área, né? E você trabalhou por muitas áreas, né? Então, é bacana. Aqui a gente entrevista bastante atores, né? E escritores também. Então, é uma curiosidade aqui que você trouxe que agrega muito. Que bom, fico contente. Ô Augusto, eu queria perguntar se existe algum personagem, assim como o Maurício de Souza criou o Horácio, né, baseado nele, se algum dos seus personagens é baseado em você. Olha, eu acho que de uma certa forma, todos os personagens que um autor cria
tem um pouco dele. É claro que alguns pode estar mais identificado e às vezes tem até de propósito. Mas eu tenho uma peça que eu escrevi, peça não, um texto literário, um dos textos literários que eu escrevi chama O Menino no Vento do Tempo. Eu faço de uma forma fantasiosa a minha infância. Então, o protagonista ali sou eu, né? E ali eu tenho ali os protagonistas é eu, meu pai e minha mãe. Nós morávamos numa cidadezinha muito pequenininha, né? Um vilarejo, e ali eu vivia muito isolado, sozinho. E eu fantasiava demais na cabeça. Você vê que o negócio de fantasia já existia, né? Então ali eu falo um pouco da minha infância e eu utilizo um personagem. Então chama-se O Menino no Vento do Tempo. Aí você fala assim, quais inspirações você teve para dar base artística a esse trabalho? Eu me baseei no Cine Paradise, Central do Brasil, né, que são referências ali, o Pé de Laranja Lima, meu Pé de Laranja Lima, né, que é um clássico da literatura brasileira, né, que tem, e que mais, teve mais uma história. Eu acho que são essas, né, que foram um reflexo um pouco para mim montar essa história minha, que chama O Menino no Vento do Tempo. Puxa, que legal. As curiosidades aí do livro. Pra quem for adquirir, ó, Claro, a O gente... Menino no Vento do Tempo não é o Doom, tá? É outra história totalmente diferente, né? Não vamos encontrar isso no Doom. Ah, não vão. É, o Menino do Tempo é outra história. Sigam o Augusto. Seria outra. É Augusto, aí é Augusto. Augusto, você também ganhou alguns prêmios em festivais teatrais. Conta pra gente essa experiência. Festivais é o seguinte, né? Você tem várias categorias. Você tem festival teatral, você tem mostra teatral, você tem festival estudantil, né? Você tem festival infantil, você tem festival adulto, mostra adulto, mostra estudantil. Então, existem várias categorias. E em São José do Rio Preto só em São José do Rio Preto tinha umas 3 categorias. Tinha mostra nacional de teatro, festival nacional de teatro e mostra estudantil, né? De teatro. Aqui em Santos também tem vários festivais. E aí o que acontece? Geralmente você tem um grupo de teatro que você monta e sai apresentando, né? E quando chega nessa época você faz uma inscrição e vai competir os grupos, né? E tem as categorias. Você está com a peça infantil, você vai para a categoria infantil. Você está com a peça adulta, você vai para a categoria adulto. Se você participa de um festival estudantil, aí você está com um aluno de ensino médio, aluno de Fundamental 1, Fundamental 2, né? Então essas são as divisões, ou grupos, né, que aí é livre, e participa dos festivais. Aí o que acontece? A sua participação em festival, você pode ganhar prêmio de melhor direção, você pode ganhar prêmio de melhor texto, que eu ganhei, só para vocês terem uma curiosidade, o Festival Estudantil de Santos, ele foi criado nos anos 60, e ele nos anos 70 ele parou, né, eu acho que não sei se tem a ver com a ditadura, ele parou. E aí ele voltou em 96, e eu participei em 2006. E eu participei, né, nós participamos, a minha esposa dirigiu um texto meu chamado Mundo Mágico de Plim Plim. E nós ganhamos a maior parte dos prêmios nesse retorno do festival aqui em Santos, né? E o jurado, vocês sabem quem era o jurado? Serafim Gonzalez, que é o que dá o nome ao teatro aqui de Praia Grande, né? E eu ganhei o prêmio de dramaturgia. Eu sou presidente da Academia de Letras e Arte aqui de Praia Grande, né? Atualmente, não sei se isso está aí no currículo. E ele é meu patrono. Então, isso aí. E o festival, e aí eu ganhei como ator, fomos indicados como direção, né? Então, e no meu caso, eu ganhei o melhor texto. Então, Poxa, direção da minha esposa. Olha só, vocês dois atuam também? Ela também atua? Ela tem assim, ela é poetisa, né? Se tiver até a oportunidade de uma hora fazer uma entrevista sobre poesia, e poesias muito lindas que ela faz, sabe? E ela teve espetáculo que ficou em cartaz no Centro Cultural em São Paulo, né? Monólogos fortes, tem um trabalho bem legal, e Sesc, nós também já fizemos trabalhos em Sesc, essas questões, né? E os textos dela são muito fortes. E aí, em 2014, eu montei um monólogo em cima de um texto dela, vários textos poéticos dela, chamava Ela, um espetáculo mulher, né? E com o espetáculo nós apresentamos aqui para a região. Ficamos aí em cartaz uns 2, 3 anos, né? Com esse espetáculo. E é em cima de poesias, né? Então, bem bacana também. Poesias fortes, né? Espetáculo. Hoje você cria
conteúdo para diversas idades, né? Você trabalhou com várias faixas etárias, né? É, É, como que é pode falar. isso para você, assim, essa transição? Olha, na verdade, não foi nenhuma transição. Eu acho que meu trabalho sempre eu estive, por exemplo, paralelamente trabalhando dentro de escolas, dentro de projetos sociais, né? E aí, com projetos sociais, você não tem muito limite de idade. Então, você tem crianças, adolescentes e jovens adultos e adultos já com idade mais avançada. Só para você ter ideia, num projeto nosso, por exemplo, o Anchieta, ou até a história da Fundação da Vila de São Vicente, você tem o elenco principal, que são os personagens principais, depois você tem como figuração a comunidade, né? Porque as histórias aconteciam na comunidade, né? E geralmente comunidade você tem o quê? Criança, bebê, você tem jovem, Tudo, você né? tem idoso, né? Então essa relação com a gente em termos de idade sempre esteve presente no nosso trabalho. Então, não, né, por exemplo, recente não, né, mas 2014 até 2018 eu tinha um projeto com vários atores da Baixada que chamava Essa é Boa. E eu desenvolvi esse projeto com minha esposa, sempre falo porque ela tá junto, né? E o Roberto Marques. Vocês sabem quem é o Roberto Marques? O nome não me é Roberto Marques. estranho. Mas eu vou falar do personagem dele, você vai lembrar quem é. Vocês provavelmente já assistiram a Praça é Nossa. Sim, Talvez Sim, vocês são meio jovens, mas já ouviram falar no guarda Juju da Praça é Nossa? sim. sei. Então, é o guarda Juju da Praça é Nossa, né? E hoje ele tá bem velhinho, né? Ele tá... E uma coisa, ele era gordo, lembra? Bem gordão. E hoje ele tá bem magrinho. Você vê ele é da academia nossa também. Não parece nada ao que era o personagem. E com ele, nós criamos um projeto que era pequenas piadinhas com atores, né? Então tinha o Caipira, tinha o Gago. Nós brincamos com prima pobre, prima rico. Aqui, na verdade, o clássico é primo pobre, primo rico, né? Uhum. Nós fazíamos a prima pobre e a prima rica. Pegamos atores do PDA, atores da região e fizemos por 2 anos. Passou na TV Primeira quando tinha. Hoje é TV Com, em Santos. Uhum. Mas a TV Primeira de São Vicente, que era canal 11. Então a gente fazia o programa Essa é Boa lá. Depois foi para Vivax, que morreu já faz um tempinho, esse canal que era da NET, né? Sim. E a última passagem nossa foi pela TV Unisantos, TV Brasil, né? Sim. Então esse projeto era piadas curtas, que o ator fazia uma piada, né? Gravava. E foi um projeto assim que nós tivemos atores aí, principalmente com atores com idades bem avançadas. Por exemplo, o Caipira nosso mesmo tinha mais de 70 anos, né? Então, você Caramba. tinha esse personagem. E é legal que tenha várias faixas etárias, que é o que você falou. O que tem na vida? Tem crianças, tem adultos, tem idosos, tem de tudo, né? Sem E dúvida. tá perguntando, tem uma pergunta aqui também no nosso chat, que é: como as suas inspirações para escrever se manifestam? Como que você tem essa inspiração? Olha, eu acho que eu sou assim, eu vou falar, talvez fique parecendo um chavão, mas eu acho que eu sou um autor de inspiração. Vou te falar por quê. Porque escrever, tem autor que escreve todo dia. Tem pessoas que escrevem todo dia, está escrevendo. Então esse é profissional. Eu não consigo. Eu fico, às vezes, muito tempo sem escrever, sabe? Não escrevo nada, eu gosto de ler muito. Ler eu não consigo ficar, se eu ficar sem ler eu tô doente, sabe? Eu leio muito, mas escrever eu tenho uma inspiração. Por exemplo, teve a pandemia, eu escrevi as 4 histórias do Doom, imagina, são 4 histórias, Caramba! né? E aí, em contraponto, eu escrevi meus 3 primeiros textos narrativos, que eu falei para vocês no começo que eu não escrevia narrativo, só escrevia peça teatral. E eu escrevia a Menina que Cheirava as Nuvens, que foi a primeira, olha os nomes, meus títulos aí. A Menina que Cheirava as Nuvens, depois escrevi O Menino no Vento do Tempo, que é o que eu acabei de falar para vocês, e escrevi A Moça que Veste Sol, e que se der tempo aí, hoje eu falo um trechinho eu leio um trechinho para vocês verem, linha totalmente diferente de uma peça teatral, né? Então, eu escrevi de uma pancada só. E mais outro texto que eu acho que é o menino e o Senhor Tempo no Reino da Fantasia, que é o fechamento de uma trilogia. Fiz tudo isso. Só que isso foi, vamos falar, foi até 2003, mais ou menos. Nós estamos em 2025, não escrevi mais nada. Faz 2 anos que eu não escrevo nada. Certo? Então, Caramba! então tem isso. Então, por isso que eu falo, eu acho que se existe um autor por inspiração, eu acho que sou eu. Mas onde você busca suas inspirações? São mais em livros, em histórias conhecidas, algo assim? Eu acho, sim.
Eu acho que as histórias conhecidas, ela é um caminhão de inspiração, né? E livros, eu acho que nas minhas experiências mesmo, meus estudos, né? Porque eu leio muito, você ouve muito, principalmente agora, filosofia, gente, eu estou viajando, né? O ano passado eu terminei minha graduação em filosofia, então muito material, muito elemento, muita simbologia, né? E leio demais, só para você ver. Eu estou atualmente lendo 6 livros juntos, né? E leitura, e estudos, né? Tô fazendo uma pós, para mim é diversão, vou fazendo uma atrás da outra, porque você pega uma matéria, uma disciplina e vai levando aí, né? Então, todos esses elementos e um tema às vezes, né, que aparece alguma coisa assim, aí a inspiração tá ali. E aí você vai colocar para fora, né? Aí você vai escrever. Mas eu gosto muito dessa coisa da fantasia, do sonho, dos personagens, às vezes com elementos abstratos, subjetivos, né? Por exemplo, a menina que cheira as nuvens, tenta visualizar isso, né? A moça que veste sol, né? Então você vê alguns nomes, né? O menino no vento do tempo. Então são coisas. Doom, o pequeno aprendiz em busca da magia, né? Então, eu tenho sonho de papel e sopa de letras, olha os nomes das minhas histórias. Você vai utilizando termos, né, que saem totalmente, né? A fantástica escola da imaginação é outra. Mas são Você tá. legais esses nomes, né? Porque eles puxam curiosidade, eu acho. Sim, sim. Você traz elementos que não são muito, elementos não concretos, né? Então as pessoas querem saber o que você vai fazer com isso. Quando você fala assim, a menina que cheira as nuvens, mas será que ela vai sair cheirando uma nuvem? O que tem a ver, né? E na verdade você vai ver o quê? Que uma pessoa que tem uma habilidade de despertar as coisas pelo cheiro. Ela utiliza muito do olfato para a sua descoberta, porque os sentidos, aí ó, isso aí é psicologia com filosofia. Os sentidos nossos, você tem habilidade, tem pessoas que têm habilidade mais com o olfato, outro mais com a audição, outro mais com a visão, né? Outro mais com o tato, outro mais com o paladar. Tem pessoas que têm a necessidade de colocar na boca para aprender as coisas, tem de ver, aprende com a boca, né? Então, essa menina que cheirava as nuvens, toda a história, ela vai na questão dessa menina que tem essa questão do cheiro ser muito importante para ela, né? Então, por isso que é cheirar as nuvens, cheirar os sonhos, cheirar a imaginação. Então, e para você ter essa profundidade na construção, você tem de ler muito, você tem de estudar muito, você tem de buscar ter esses elementos, porque senão você cria uma história xuxa, né? Porque não são elementos muito simples, né, para você lidar. Então, por aí. Augusto, você deixou separado para fazer essa leitura desse trechinho? Se tiver, eu tô com vocês, falando com vocês, tentando procurar, porque a minha mesa é uma bagunça. E eu vou ver se eu acho ele aqui, porque ele não tá longe, ele tá por aqui. Só dá uns 2 minutinhos. fica à vontade aí. Vou achar ele e já passo para vocês, da menina. Deixa eu ver se eu acho Não, eu ele realmente aqui. quero saber dessa história, porque ele falou, e eu fiquei pensando sobre o que seria. Ele falou sobre esse da menina que cheira as nuvens e também falou sobre a menina que veste sol. Mas Esses títulos o que eu me puxaram. o que eu tenho aqui é a moça que veste sol. Você vai ver que linguagem que tá aqui. Quer ver? Posso começar? Claro. Pode sim. Chuva fina de fina estampa. Chuva fina de fina estampa. Consiste no permanecer do amarelo do sol. Vestido de moça queimada pelo ar quente de um dia de verão. Suave canção de tarde festeira. Moças da fazenda em campo do sertão. Olhar perdido para o céu, encaminhado de bicicleta. Amigas fugidas fumam cigarro do pai na escondida. Suave brisa do campo denuncia o odor destoante do clima. Mão no delicado nariz anuncia o cheiro da façanha. Corrida para a bicicleta. A última com cheiro ficar, meninas moças travessas, a ponte do rio atravessar. De longe, meninos moços, as meninas admirar. Canções do coração a despertar. Vozes de meninos. Correm, elas vão passar. E como pássaro cantante, chapéu do bom moço, elas vão levar. Carme denuncia. Luísa, viu o que você fez? De sorriso maroto, Luísa desafia, com o chapéu do bom moço a brilhar. Desfila com o chapéu do bom moço a brilhar. Meninos moços não perdoa. Ao coitado só resta chorar.
Chapéu perdido e atesta a luz do sol acusar. Aonde moça solar deve se abrigar? Quem sabe o chapéu eu recuperar? Assim lamenta o pobre moço a se consolar. Então você vê que brincadeira com as palavras? Sim. Isso. Nossa, sensacional. E você vê o quê? Você vê umas moças, que é um grupo de moça que tá brincando ali, né? Fumando, escondidinha, porque para elas é uma aventura, né? Mas daqui a pouco começa a ficar com medo, deixa o cigarro, vai correr, voltar, encontra um grupo de moço, uma rouba o chapéu do moço, que é o sentido da história. Que aí eu não sei se tem tempo, tem um finalzinho que eu posso contar, mas é uma história longa, né? Mas aqui eu fiz em duas partes. Tem o finalzinho da história que fala do amor. Então, você vê, mas assim, numa linguagem brincando com as palavras, né? Então, isso é uma linha. Já o Menino Vento do Tempo é um pouco diferente, né? E as outras histórias também tem um pouco diferente disso, né? Só para vocês verem aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidamente, para ver a diferença de linguagem. Quer ver? Espera um pouquinho, que eu acho que vai dar. Vamos lá. Vamos lá, aqui, o Menino Vento do Tempo. Ó, só o começo do Menino Vento do Tempo, tá bom? Pode? Claro. Pode? Vamos Queremos lá. ouvir. Ó, o menino no vento do tempo. Uma pipa ganha o céu cheia de vontade de ultrapassar a barreira do tempo, a bailar como se dançasse sobre as nuvens, sem a preocupação em descer em terra de chão firme. A vida nunca termina, só as etapas é que mudam. O tempo é um ponto de ação, é o processo, são nossos rastros que vão ficando pelo caminho. Olhar distante aproxima o real do imaginário, criando uma verdade nuvem que passa rápido ou lentamente, dependendo de quem está vendo ou viajando através do vento. Sonhar sempre é tempo. Tudo que existe evapora para que possa voltar em outros momentos como uma nova roupagem. Muitos dizem que é a saudade. Não sei. Só sei que a pipa está voando mais alto com essa canção muda da alma. Chamado longe, vai ganhando altura e um grito explode no ouvido de quem escuta. Menino, vem pra dentro. Já está escurecendo. Amanhã você brinca mais. Não basta um dia para brincar? Precisa querer invadir a noite? E o menino vai descendo com sua pipa vagarosamente, como quem não quisesse sair das alturas. Mas, como tudo que começa termina, mãe, já estou indo, suplica o menino. Então, esse é o início do Menino Vento do Tempo. Você já viu que é bem diferente da moça que veste o sol, né? É diferente mesmo. Então, são características. É legal assim, né? A ideia também, né? Que você colocou ali numa visão lúdica, mas dá para entender muito sobre a ideia da passagem, né? Da pessoa. No caso, você fala de você, né? Mas dá para entender muito isso com relação à questão de ele vê a pipa, né? Ele tá ali, tá brincando e ao mesmo tempo, para ele, o tempo parou, tá ali. Para outras pessoas, o tempo passou rápido, né? É como os pais veem os filhos, né? Ah, como o tempo passou rápido, né? E isso vai ser falado lá no meio. Você fez, assim, você só viu esse pedacinho, você já fez a narrativa, assim, você pegou o espírito do texto. É muito, muito legal essa a abordagem, ficou muito legal. Sensacional como cada uma até tem um peso, né, diferente. Sim. Não, você vê os personagens em situações diferentes, né? Você vê a menina, que é um grupo de meninas que estão ali brincando, se divertindo no sítio, né? E o menino, você vê um certo caminho solitário, né? Onde ele vai ali, ele vive o universo dele e encanta, né? Aí para a história tem mais lá para o meio, aí tem a questão dele fazer a primeira missão dele na vida, o passar da vila que ele vive, que não tem, lá não tem luz, vive em vela. Você imagina você viver através da luz da vela. Cara, Então ali vai contar a história de uma forma assim bastante precária, né? Mas muito rica da imaginação. Então ele fazia da vida uma imaginação, né? Então, e a vila, olha a ironia, o distrito chamava Vila Rica, só que não tinha nada, né? Só o nome de rico, né? Então não tinha água, era de poço. O banheiro não existia, era fossa. Então, é um universo assim muito carente, mas ao mesmo tempo muito rico de sonhos. Aí, ó, o subjetivo de novo. Nas duas histórias, o subjetivo é bastante forte, né? São os elementos que a gente gosta de trabalhar.
Verdade. Na questão da tecnologia, Augusto, como que você vê o avanço da tecnologia com relação à literatura, né? Eu falo, o IA tá aí, ChatGPT e tudo mais. Você acha que veio agregar na literatura? Ou você acha Olha, que é uma ferramenta que eu acho deixa de ser coisa? Eu acho que tudo que vem, vem para o bem, mas claro que traz as consequências junto, né? Então eu acredito, por exemplo, você pegar a tecnologia para fazer isso aqui, maravilhoso. Para fazer criar, para fazer movimento, para, né? De repente você vê aí os desenhos, você vê, não, é maravilhoso. Agora, pegar essa tecnologia para plagiar, para deixar de fazer alguma coisa, por exemplo, hoje o aluno ele tem preguiça de ir numa biblioteca, ele tem preguiça de pegar um livro e ler, né? Tudo ele quer já resumadinho, assim. Então, eu acho que nesse ponto nós vamos ter um grande desafio, que é complicado. Agora, é evidente que as coisas vêm para ficar. Então, vai ser muito importante a gente saber adequá-las, né? Mas eu acredito assim, que vai ser um grande desafio, porque a gente não pode perder a capacidade de criação. Por exemplo, eu falo assim, inteligência artificial. Não existe inteligência artificial. É um suporte da inteligência. Porque a inteligência é única, ela é orgânica, né? Então, por exemplo, por trás de todos os números ali existe um ser. Então, não dá para falar que tem um ser que tem uma inteligência que está comandando, né? Então, eu tenho assim meio, não que eu nego, né? Porque a gente não pode negar as coisas que vão chegando, mas eu tenho assim minhas restrições. Eu acho que as coisas não substituem a criação. Nunca vai substituir a criação de um autor, sabe? Porque é aquilo que você falou, você já deu aí, ó. Quando você olhou os desenhos, você já falou na cara do Joel. Isso aí não tem como, ó, esconder. Então, isso é originalidade. Então, o perigo de você começar a padronizar é perder essa originalidade, é você perder aquilo que é a identidade do texto da pessoa. Por exemplo, você quer ver um exemplo? Meus textos. Eu não tenho ciúme se alguém pegar um texto meu e fazer uma adaptação, pode tirar todas as palavras dos meus textos, mas não consegue tirar a essência deles. Quem conhece meu escrito vai falar esse texto do Augusto, certo? Então, essa originalidade não tem inteligência artificial que tire e que constrói, certo? Agora, que ela vai vir para ajudar muito, sem dúvida. Eu acho que qualquer tecnologia que surge, ela tem uma função, mas a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso, né? Para não se emburrecer. Verdade. Tem tido um movimento artístico, né, com relação ao IA, né? E com relação a algumas áreas, até está correndo o risco de uma devastação ali, né? Algumas Sim. áreas até, igual concept art hoje, é uma área que já está acontecendo, né? Tem trabalhos que não estão colocando para ilustradores mais, porque o IA faz. E no caso da dublagem mesmo, né, o Amazon Prime acabou de lançar um filme todo em IA, né, dublado. Então, assim, você acha que corre risco a área literária a acontecer de alguma coisa com relação a ser atingida diretamente? Olha, eu acho que ela só pode ser atingida até a questão do que já está acontecendo hoje, se a gente começar a endurrecer. Por quê? Eu falo assim no sentido, que exemplo, por exemplo, por mais que está saindo essas novidades aí, como vocês falaram, elas vão enjoando, porque elas vão ficando padrão. Por exemplo, pelo menos as músicas que eu vi até agora, tudo é igual. Você vê assim com muita pouca diferença, eles não conseguem, é muito linear, né? Muito reta. Então a dublagem também, como você não tem a variação daquele do artista, então ela vai chegando um momento que ela vai ficando uma coisa chata, robô. Então eu acredito que vem a moda, né? Vem tudo aquilo lá, mas a essência não consegue tirar. Por exemplo, você quer fazer um trabalho legal, bacana, você quer ver um texto escrito. Você quer uma dublagem legal, você quer ver um ator fazendo uma voz, outro fazendo outra voz, você quer ver. Então eu acho que essas coisas vêm. Mas aí tem um outro porém. Se você for enfraquecendo a questão da educação, do gosto, por exemplo, música, tá terrível.
Você vê o gosto musical hoje é péssimo. Então, se emburrecer as pessoas, é bem capaz de elas começarem a aceitar a inteligência artificial, que é, precisando de uma música, vamos colocar aquela, vamos ouvir. Agora, por exemplo, você consegue fazer uma inteligência artificial de Raul Seixas? Não dá, A certo? essência, né? É, uma essência você não consegue tomar. Então, mas só que só tem uma coisa que é contra a essência, que o Doom fala, a ignorância. A ignorância, sim, porque quando você tem ignorância, você não consegue ver o que é valor. Então, para você, tudo é valor. Uma má música, para você, é valor. Então, se a gente não tiver uma base estruturada na educação, aí corre o risco da gente ir perdendo as coisas de essência. Mas eu não sei se é uma falha de sonhador como eu sou, eu acredito sempre que o bem sobrepõe, o bem no bom no sentido da originalidade, né? Então eu acredito sim, que as coisas vêm, elas dão uma mexida, não tem como você falar que não mexe, mexe, mas você viu, existiu o primeiro cinema, a foto. O cinema veio, ele acabou com a foto? Não. As fotos têm que se virar. Aí depois do cinema veio o rádio, não veio? Acabou com o cinema? Não acabou com o cinema. Aí depois do rádio veio a televisão. Acabou com o rádio? Não acabou com o rádio. Então, o que acontece? As coisas vão chegando, você vai ter de ir adaptando, vai adequando, né? Então eu acredito que não acaba não. Nós vamos precisar de dublagem, nós vamos precisar de pessoas para escrever, porque são características diferentes. Então eu ainda tenho a fé que as coisas vêm para melhorar, né? É uma evolução, né? A gente tem que se Não tem adaptar. como. Mas eu acho que também, se foi o que você falou, as coisas de IA são muito idênticas. Eu acho que logo, talvez, já está acontecendo, na verdade. Nossa, O povo vai sentir falta de uma tem, essência no por exemplo, desenho, é, numa voz, numa é, leitura, em fica tudo, né? tudo enlatado, fica tudo com a mesma voz. Gente, a voz de Fred Mercury é a voz de Fred Mercury, meu. A voz de Elvis Presley é a voz de Elvis Presley, a voz de Raul é a voz de Raul. Então não adianta ser você uma voz de uma Maria Bethânia é a voz da Maria Bethânia. Então não adianta você querer fazer o de uma Rita Lee, é a voz da Rita Lee. Então eu acho assim que essa necessidade da gente, até porque as diferenças é que atrai, não é a igualdade, não é o padronizar. Se você for analisar, por exemplo, já pensou se for a igualdade, você casa com você casa com o espelho. Você ama o espelho, você olha para o espelho e fala, eu te amo, e fica beijando o espelho, porque é você. Então, o que você procura? O diferente, você vai procurar algo que vai contrapor, quer dizer, contrapor não, mas interagir com você ali. Então, eu acredito que sobressai ainda, né? Vamos ver. Oi. Augusto, batemos 1 hora. Conseguimos ficar mais alguns minutos aqui? Não, para mim eu tô tranquilo, vocês que sabem. Então vamos. Eu tô em casa, né? Se eu Vamos tivesse no aproveitar. estúdio de vocês, eu ia estar falando, ó, tem que sair, ó, a hora. Mas tô aqui, pode, fica tranquilo. Como que o teatro pode ser uma ferramenta de transformação social? Mas eu falo também da literatura. Como que ela também pode ser uma ferramenta de transformação social? Olha, ela não pode, elas são uma ferramenta, né? Aí a questão de se a gente utiliza ela para isso, né? Porque o teatro, ele é você falando com o outro, você interagindo com o outro, você trazendo uma proposta para dentro de um debate, uma consciência, um despertar, né? A literatura é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, eu fui assistir lá em São Paulo, a obra O Guarani de Carlos Gomes, né? Que é uma obra maravilhosa. Só que eu tinha que falar, peraí, não é de Carlos Gomes, é de José de Alencar. Quem escreveu o Guarani foi José de Alencar, e depois o Carlos Gomes adaptou a obra. Então, o conhecimento disso, a gente ter essa delicadeza para a estrutura é algo que a gente traz nas consciências quando você monta um trabalho, né? Você vai pegar um texto, respeita aquela obra, respeita aquele artista, vai buscar conhecer a história, né? Eu acho assim que o teatro ou a literatura, quando você trabalha com ela te ensina a enxergar, ela te ensina a ver as coisas, né? Até a respeitar as diferenças. Quando as pessoas falam muito, eu acho assim, claro que essas campanhas que tiverem questão do racismo, das diversidades, essas coisas têm seu valor. Claro que hoje eu acho que já perdeu a mão, porque você vê que já está uma coisa excessiva.
Mas, dentro de uma obra artística, você pode tratar de todos esses assuntos, certo? Você trata da questão da indiferença, você trata da questão do preconceito, você trata da questão tanto na literatura quanto no teatro, né? E o teatro, de uma certa forma, ele tem uma capacidade de interagir ao mesmo tempo com a literatura, com a dança, com a música, com artes plásticas, com a composição, com a literatura. Então, o teatro tem essa capacidade de você estar interagindo em todos esses universos, né? E trazendo para as pessoas. Tanto aquele que está interagindo, recebendo aquilo, né? Quanto aquele que está na ação fazendo o trabalho, né? Então, eu acho que é dessa forma. Não sei se eu respondi, se eu deixei mais confuso. Não, respondeu. Ai, calma, deixa eu perguntar aqui. Eu ia perguntar. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Você esqueceu? Eu ia perguntar Então, sobre teatro. Perdão, gente. Eu viajei aqui. Tem problema. com relação a isso também, na questão teatral, né? Você falou eu falei de ensinamentos, né? Perguntei sobre ensinamentos. Qual é o maior ensino que você tira quando você está ali atuando com relação a qualquer coisa, né? Eu falo com relação à arte em si. O que você tira de maior ensinamento disso? Eu acho que é a capacidade da predisposição para receber um novo conhecimento, para você se abrir, porque eu acho que toda vez que você tem que se despir, quando você está fazendo uma peça, não sei, você já viu ensaio de peça de teatro? Sim. Você vê como as pessoas têm que se despir, né? Você vê que tem de tirar toda aquela carapuça, você tem de ter de tirar do preconceito, você não pode entrar para uma cena cheio de mimo ou querendo ficar olhando para o espelho, né? Então, eu acredito que o teatro ele tem uma técnica que ele faz você entrar em contato com você. Eu acho que esse contato com a sua essência é que faz você olhar para fora com um olhar diferenciado. Porque a gente vê o mundo, a gente recebe estímulo demais. Você sai aí na esquina, você está recebendo estímulo na hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E quando você vai fazer um processo teatral, é obrigatório você fazer um recorte. Você entrar no universo ali, por exemplo, vou estudar a obra do Machado de Assis. Nossa, como era a sociedade de Machado de Assis, como que eram as pessoas, como as pessoas se comportavam na época, o autor, como ele era, como era, aí ó, a literatura entrando, como era o comportamento de Machado de Assis antes dele fundar a Academia de Letras, quando ele fundou a Academia de Letras, como que foi a primeira até no Brasil, né? Então, o teatro, eu falo teatro porque é a minha especialização, né? Outra arte ou a literatura, que seriam meus caminhos. Você tem a possibilidade de estar visualizando aquele algo de uma forma mais profunda, que é o que a gente não tem hoje. Tudo você tem que fazer correndo pelo relógio. Você tá aquele coelhinho branco da Alice, né? Correndo. Você não para enxergar as coisas, você não enxerga. Você vê, mas não enxerga. Então, quando você está trabalhando, montando uma peça, fazendo um trabalho, você é obrigado a parar, olhar, fazer aquele recorte e olhar para aquele trabalho ali e se desenvolver, né? Então, eu acho que a grande, vamos dizer, o grande ensinamento que para mim, né, o teatro, é a capacidade de fazer um recorte e poder aprofundar em cima daquilo. E no teatro, quem são suas influências? Eu acho que o teatro você tem muitas influências. Por exemplo, você já viu falar em Augusto Boal? Não me é estranho, mas eu não conheço. Ele foi o autor responsável, o diretor de criar o Teatro do Oprimido. Por exemplo, você vê todos esses teatros sociais que falam hoje, a maior base foi o Augusto Boal. Uma referência para mim, sabe, de teatro. Antunes Filho era outra referência de teatro, né? Zé Celso, uma referência de teatro, né? O trabalho que eles a Miradade, eu não sei se vocês ouviram falar, é uma referência de teatro. Então, tu tem assim, né? O Teatro de Arena, né? Que era um teatro onde você em círculo, você teatro estudantil, que também foi muito forte quando saiu. Então, eu acho assim que você tem muito ali. Ou vamos para a literatura infantil, Ana Maria Machado. Fantástico, né? Maria Clara Machado, desculpa, do teatro é Maria Clara Machado. Então, você tem muita referência. Ou aqui na Baixada, um Plínio Marcos. Sim. Também é uma referência, né? Sim, Um Carlos Sofredini, né? Carlos Sofredini, vocês assistiram Hoje é Dia de Maria da Globo?
O autor é um santista. Isso não. O Caramba. autor é um santista. É o Carlos Sofredini. Né? E a gente não sabe, né? Você vê, Caramba, muita que coisa. loucura, né? É. E, Ou você vai pegar um Augusto, clássico e falou, perdão. só não cortando, um Shakespeare da vida. Mulher. Ariano Suassuna, olha que coisa maravilhosa. Né? Pegar um Alto da Compadecida, olha que coisa gostosa. Sensacional. E, Augusto, como você acha que o teatro influencia nas crianças, assim, por exemplo? Qual a importância de uma criança, por exemplo, fazer um teatro na escola, essas coisas? Olha, a principal coisa é desacelerar a criança hoje. Né? Porque a criança ela está mais acelerada, ela está assim, com esses monte de TOD, TED, TAD, TID que tem na própria psicopedagogia, que tá absurdo, né? Então a criança, quando ela começa a fazer teatro, ela começa a quietar, ela começa a acalmar, porque ela tem de prestar atenção. É claro que não é fácil, eu já dei aula para criança, eu sei como que é. Mas ela começa a centralizar naquilo que tem de fazer, a ter uma noção Foco, de né? espaço, a ter noção de foco, de interação, de observação, de disciplina. Então você vai tendo elementos ali que começam a trabalhar com a criança, da descoberta, certo? A criança tem de ler. Às vezes a professora fica um ano inteiro tentando fazer a criança, ela não lê. Agora, para fazer teatro, ela é obrigada a ler, porque ela vai ter que decorar um texto. Então, o teatro ele pode fazer a criança se despertar para outras disciplinas, inclusive até para matemática, para física, para matéria mais complicada, porque ela começa a ter uma percepção mais fácil, ela começa a interagir melhor, ela melhora naquilo que ela está fazendo. Então, o teatro é uma janela, assim, o ideal, eu falo assim, não só criança, mas todo mundo devia fazer um pouquinho de teatro, sabe? É muito bom. É a melhor terapia, olha, terapeuta falando isso, é a melhor terapia que tem. Acho que ajuda muito mesmo. Algum projeto cultural que você sonha em realizar? Ah, tem muitos, né? Já realizamos alguns, né? Por exemplo, o projeto São Vicente em Cena a História foi um projeto rico que nós fizemos. Nós tivemos um programa de televisão infantil que foi na TV Primeira, que chamava O Baú da Vovó Lulu e o Palhaço Plim Plim, que foi muito legal. A gente pode pensar em voltar a um projeto desse, né? Projeto de incentivo à leitura, que nós temos a Figueira Lúdica Literária, que você vai trabalhar com literatura com crianças, né? Então, que é uma proposta que a gente está colocando na academia aqui de Praia Grande. Então, assim, projetos a mil, né? A gente sempre está sonhando e desejando, né? Sair com livros apresentando dentro de escolas, dentro de comunidades, né? Então, são projetos... Já tem, né? Muita gente que faz isso, que é maravilhoso, mas projeto a mil. Projeto que não falta. O E baú. como... Opa, perdão. Não, eu ia perguntar se o baú da vovó é esse que teve no Palácio das Artes há pouco tempo. Não, não, ali acho que foi o Baú da Vovó Lulu, foi em 2007, 2008, 2009. Aqui Não, foi por aí. Foi quando tinha TV Primeira ainda, foi em São Vicente. Na verdade, foi o primeiro programa infantil de literatura infantil com dramaturgia aqui na Baixada, viu? Eu sou um pioneiro nisso. Foi um programa gravado em estúdio, né? É que o alcance da TV era muito pequeno. A TV Primeira, ela faz o alcance do canal 11, que é a TV Com. Ela pega, mas tem internet, tem aquela coisa toda, então não é uma TV de longo alcance, né? Agora não é nem de curto, porque acabou, não existe mais a TV Primeira. Ficou na Primeira e não voltou mais. Mas a proposta foi pioneira aqui na Baixada, quando nós fizemos. Caramba. É que é um programa diferente, ainda mais para o público infantil, né? Bem diferente. Você sabe o que a gente fazia? A gente gravava pecinha no estúdio. Branca de Neve, eu tenho até, depois se vocês quiserem eu mando até um vídeo para vocês, assim, tem alguma coisa. Branca de Neve, Mundo Mágico de Plim Plim, que era a peça nossa, a Cinderela, História da Baratinha, né? Então você gravava tudo isso em estúdio, né? Era uma gravação precária, claro, não tinha esse recurso, não vai pensar que vai achar um Walt Disney, né? Não era, né? Mas foi uma experiência interessante, sim, da época. E como surgiu a sua conexão aqui por buscar toda essa vontade de mostrar essa cultura aqui para São Vicente, Praia Grande? Como foi essa sua... Como surgiu? Na verdade, assim, eu sempre fui da região de São José do Rio Preto com a minha esposa, né? Ela acabou que os filhos dela mudou para cá. Só uma coisa interessante para vocês saberem, a minha diferença de idade com a minha esposa é de 28 anos. Caramba. Então,
eu tenho hoje 50 anos, ela tem 78, certo? Então nós temos essa diferença que foi, nós nos conhecemos no teatro. Então foi no teatro e hoje a gente tá junto 28 anos, olha a curiosidade hoje, né? Caramba, que legal. Estamos 28 anos juntos. Então, e o que acontece? Na época que a gente morava em Rio Preto, os filhos dela mudou para cá. Ela tem 4 filhos, para São Paulo, né? E aí ela queria ficar perto do netinho dela. Então foi quando ela resolveu falar, mas eu não quero morar para São Paulo. Então ela quis vir para a Baixada, né? E eu fiquei no interior ainda, porque a gente já trabalha lá, essas coisas. Ela veio para cá, começamos a buscar trabalhos por aqui. Foi quando a gente entramos em contato com a região, entramos dentro da escola do Objetivo. Nós demos aula na rede Objetivo inteira aqui. Nós demos aula no Objetivo de Praia Grande, São Vicente, Santo, no Imbaré, na Ponta da Praia e na Conselheiro Neves e Guarujá. Então, nós fizemos toda essa rede aí com um bom tempo, né? E trabalhamos na prefeitura de Itanhaém e na prefeitura de São Vicente. Então, foi essa a nossa experiência aqui em trabalho, quando chegamos aqui para a Baixada, né? E isso foi de 2004 até 2014. Aí depois a minha esposa aposentou, né? Hoje ela faz os trabalhos independente, né? Quando a gente faz alguma coisa. E eu estou mais na área de psicanálise nesse sentido de ganho, né? Mas estou retomando porque a arte eu estou sentindo vontade e principalmente na literatura com o livro do Dum, né, que a gente está aí nessa. Então hoje é esses nossos movimentos e estou na presidência de uma academia de letras, né, que aí foi no meu segundo ano. Até convido vocês, depois eu vou mandar um convite, dia sexta, dia 14 agora, nós estamos na Câmara Municipal no aniversário da instalação da entidade. Então, e lá vai ter um evento legal, vai ter a presença do secretário de Cultura que vai ser homenageado, né? Vai ser um evento bem bonito lá, né? Nós vamos receber a mensagem da deputada federal Rosana Vale, que é uma acadêmica nossa também, ela é a cadeira 25 da nossa academia, né? E eu sou o padrinho dela, eu coloquei ela na academia. Também o Pedro Bandeira, já viu falar nesse escritor? Já ouvi falar. É uma referência da literatura infantil viva hoje, né? Porque era ele e o Ziraldo morreu, ficou só ele. E ele vai se tornar padrinho da nossa academia, então ele vai mandar uma mensagem para nós também. Então, vai ser uma festa bonita nesse dia, tá? Então, a gente tá por aí. Incrível mesmo. Augusto, a gente está encerrando aqui mais uma live, mas eu queria que você deixasse aqui uma dica para quem quer iniciar na área, para as pessoas que estão assistindo ou quem vai assistir essa live, porque vai ficar gravada, e depois você dá as suas considerações finais e aí a gente passa as suas redes sociais também para o pessoal. Assim, eu acho que tudo, não só arte, mas qualquer atividade, primeiro muito estudo, muita dedicação, muito amor naquilo que vai fazer, sabe? Saiba que os obstáculos, os espinhos vão surgir cada vez, quando você vai galgando posições mais complicadas, as coisas vão ficando. Eu falo que hoje, nesse momento, eu estou numa fase muito boa na minha vida, por um lado, por outro, oposto completamente, é como se tivesse luz e sombra, né? Mas faz parte. Eu tenho certeza que lá no fundo dessa escuridão que é do outro lado vai ter uma fonte de luz que vai interagir com essa luz e vai a realizações. É isso aqui, ó. Estou na busca, incansável, né, para alcançar. E é aquilo, quando você tem amor e dedicação a algo e respeita para uma coisa ética, eu não quero vencer sobrepondo as pessoas, eu quero tudo galgar as conquistas, né? Então, assim, estuda bastante, veja se é aquilo que você quer fazer mesmo, e batalha e sempre faz. A semente do bem, ou a semente boa, vamos dizer, porque falar do bem parece que a gente vai de religião, né? Não é a semente boa, é aquela, ela demora muito para germinar, mas quando ela germina, é fantástico. Você tem um resultado incrível. Se torna uma árvore gigantesca e dá frutos maravilhosos. Então, é o que eu acredito, né? Estou com 50 anos e quero ver se eu consigo ter mais 50 para realizar tudo que eu tenho de fazer, né? Então, estou procurando cuidar da saúde para isso. E é o que eu falo para as pessoas: acredite no sonho, mas batalhe por ele. Senão, ele não desce das nuvens, fica lá nas nuvens, tá? E em relação às minhas redes sociais, eu posso passar... tem meu e-mail, que é gutoarte@gmail.com, gutoarte, temudo, tá? É arte, gutoarte10
Olha lá, minha esposa acordou lá e já falou lá 10, eu tô esquecendo. É gutoartemudo10@gmail.com. Página Dum Aprendiz. Instagram, Dum Aprendiz. Instagram, Augusto Sarvan, que o nome do autor é Augusto Sarvan. Também a página pode encontrar. Aí, se as pessoas tiverem interesse de ver um pouco do nosso trabalho, nós temos a nossa página Recriar Palhando, que é recriar a criança palhaço brincando, né? Temos um projeto da minha esposa. Temos também a página São Vicente Ensena a História. Também, se a pessoa quer ver um pouco de trabalho nosso ali. E tem as nossas particulares, né? Augusto César, a minha página, né? E aí esse é o caminho, por enquanto, que a gente tem. Augusto, Ah, e tem da Academia de Letras, a LAPG, Academia de Letras e Artes de Ofício de Praia Grande. A LAPG. Vai. Bastante, né, Zé? poxa. Eu tava falando, tava lendo o currículo, não para mais, né? Um currículo Deu, gigantesco mesmo. a gente costuma mostrar aqui, ó, para não deixar, não falar que é mentira, ó, a gente faz perguntas, hein, ó. É Você verdade, escreve, tô aqui com as minhas. isso aqui é só um pouquinho do que eu li ali Olha, eu vejo assim, né, que a gente tem muito material assim, né, sem no dúvida. teu currículo, onde com certeza aqui a cidade pode explorar muito. Uhum. E Augusto, eu queria agradecer pelo seu tempo, agradecer, foi mais de 1 hora de live e sem palavras pela generosidade que você teve com a gente aqui e em passar um pouquinho da sua trajetória, né? E, poxa, eu deixo aqui a porta do RCCast aberta novamente para você retornar e a gente continuar esse papo que nunca acaba. Eu sempre falo que nunca acaba porque, assim, a trajetória do artista é só crescente, né? Então fica aqui meu convite para o seu retorno e quando você quiser, a gente bate aí as agendas e você pode estar aí. Vamos marcar uma hora para falar de filosofia, de psicanálise também, de repente a gente vai para um universo, né? Então, temos muitas conversas. Só não esquecendo, você é tio do Dr. Alan, não é? Isso. Então, o Dr. Alan vai estar assumindo uma cadeira no evento de sexta-feira. A Olha, cadeira de Rui Barbosa. Então, então, até agradecer ao Allan Kardec, que foi ele que me fez a ligação com você, né? E conheci a Bia também. É Bia, né? Bia. Bia, muito simpática, viu, Bia? Gostei muito da Bia também. Você, parabéns Muito por essa obrigada. forma que vocês conduzem, é gostosa de dar entrevista. E estou à disposição. E depois queria conversar fora com vocês aí, ver quem sabe a gente faz uma parceria em algumas coisas aí, porque a gente gosta de desafio, né? Com Certo? certeza. vamos conversando, assim. Pois é, sim. Tá bom? Um Pessoal, abraço. queria agradecer vocês que acompanharam. Siga o Augusto nas redes sociais dele, tá bom? Vamos lá. E obrigado, Bia, também, por conduzir hoje. Não sei o que aconteceu, teve um efeito. Muito obrigada, viu, gente, por ter participado. Muito obrigada, Augusto, por também, assim, motivar a nossa baixada aqui com a arte, né? Queria muito agradecer por isso e por ter mostrado um pouco do seu trabalho. Muito obrigada a quem ficou aqui assistindo com a gente. E é isso. Tchau. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Tchau.